Já estamos aqui com o nosso quadro Brincar e Aprender com a querida Camila e hoje uma convidada especial, a Cláudia Catão, fonoaudióloga. E a gente vai falar, inclusive, sobre a parte que os pais das crianças mais esperam, a fase em que a criança começa a falar, papai, mamãe. Lá em casa o Lorenzo falou primeiro mamãe, fiquei me achando. Eita, a mãe se acha. E a gente vai conversar um pouquinho, né, com vocês sobre a importância desse brincar que está anexada, ligado a esse desenvolvimento. Muito bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui, Raquel, trazendo esse tema muito importante, né, Cláudia, na casa de todas as pessoas, o desenvolvimento da linguagem e como o brincar pode desenvolver, não é isso? Bom dia, Camila, bom dia, Raquel. Bom dia. Bom, esse tema a gente sempre traz de forma diversificada, né? Então, a gente está Isso. sempre aqui falando sobre isso, informando, porque a criança ela aprende com o meio. E o meio somos nós, os pais, a escola, né, os ambientes sociais. Então, a gente precisa hoje fazer com que o meio seja o ambiente mais estimulador para essas crianças. A gente tem buscado informar bastante os pais através das redes sociais, através de programas como esse, dessa colaboração da família, Raquel, em relação ao desenvolvimento das crianças. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Que coisa boa. Camila, você que já traz esses brinquedos lúdicos, esses brinquedos que geralmente já estimulam esse crescimento das crianças, estimulam a fala, a concentração, coordenação motora. O que é que a gente tem aqui que, em conjunto com a nossa querida convidada hoje, a fonoaudióloga, a gente poderia estar trazendo de exemplo para iniciar aí a criançada? E que mais ou menos também que fazem, qual idade? Então, a gente desenvolve, a fala, ela é desenvolvida desde a barriga, né? Cláudia, desde o ventre materno, no qual a criança está escutando os sons e vem esse processo. Conta pra gente um pouquinho esse processo desse desenvolvimento da fala. Bom, é muito importante a gente entender que só existe fala, a articulação dos fonemas, né, a elaboração de um pensamento externado se tiver audição. Isso é muito importante. Então, é muito importante levar as crianças periodicamente a um otorrino para fazer exames auditivos para saber se está tudo ok. Quando nasce faz aquele da orelhinha, né? Faz o Inclusive, primeiro, é o teste da orelhinha, para saber se está tudo ok. Uhum. E o segundo, como a Camila falou, então se essa criança vai desenvolver dentro do útero materno, já vai ser estimulado ali, porque a audição é uma das primeiras que se desenvolve em relação à criança, né? Uhum. E o que a gente vai levar em consideração? A criança nessa faixa etária de até 12 meses, ela é muito visual. E ela está aberta e receptiva no meio em que ela está a absorver conceito. Então, levando em consideração que ela é muito visual e a audição é boa, os brinquedos precisam chamar atenção. Ela está naquela fase em que ela vai ser curiosa e tentar o máximo possível brincar e descobrir. Então, esses brinquedos que nós temos aqui, alguns exemplos da criança manipular, da criança explorar, da criança ver possibilidades, né? A gente fala muito no consultório de variação de brinquedo. Então, às vezes, um brinquedo desse tem N possibilidades para uma criança. Quando as mães, os pais, a família chegam no consultório, eu sempre faço a mesma pergunta, Raquel. Por exemplo, como que você brinca com essa criança, né? Você brinca com a criança ou você só supervisiona? Porque é diferente, Nossa, né? Olha Isso, só, o olha falar, né? Falar, que cor é essa? Como é que o patinho faz? O que você esse tá diálogo, fazendo, né? E, por exemplo, cada brinquedo desse tem uma variação enorme de possibilidades de brincar. E às vezes a criança explorando sozinha, ela não vai descobrir isso. Ela manipula, mas se não tiver um adulto junto para brincar junto, ela não vai achar tão interessante. Sim. Então, por exemplo, tudo aqui é moldável de várias possibilidades. Então, eu olho para isso aqui, eu vejo um mundo de possibilidades. E o interessante, né, Cláudia, quando a gente fala de brincar, Raquel, a gente sempre pensa na criança, ela sempre tem um par na brincadeira, né? Verdade. Seja pai, mãe, avô, avó, o acompanhante, o terapeuta, mas esse par é que vai trazer a informação, o conhecimento, a estimulação, o desenvolvimento dela. É verdade. Quando meu filho era menorzinho, a gente fez um combinado de que quando fôssemos falar, inclusive as palavras com ele, por exemplo, as cores ou água, a gente não ia falar agum, aguim, né? Porque a criança já tem um jeitinho dela de falar que ela está descobrindo. Então, lá em casa a gente sempre teve essa preocupação de falar a pronúncia das palavras de uma forma correta, para que ele fosse aprendendo também, porque os fonemas, toda essa questão também já é desenvolvida nesse início, não é isso? Isso é importante que você falou. Então, assim, nunca dar diminutivo e nem apelido para as palavras. Então, assim, a primeira descoberta da criança, por ela ser visual, é descobrir que tudo tem um nome, que é
é como se fosse assim, o substantivo, que é o nome das coisas. Então, nomeie corretamente, né? Dê pistas visuais para ela, nomeie mais de uma vez, dê opções. Então, muitas crianças que chegam no consultório que têm um atraso de linguagem, né, que é a primeira de compreensão, depois de expressão, é porque dá tudo muito pronto para a criança. Você não dá opções da criança poder entender que tudo tem um nome e ela precisa aprender a pedir. Então, tudo que é ofertado de uma forma muito pronta, muito cheia de rotina, muito antecipado, não gera necessidade. E a fala, ela vem através de uma necessidade. Se eu não tiver necessidade de falar, eu não vou conseguir me comunicar. Perfeito. Então, se eu sou suprida de tudo, por que falar, né? Se eu não tenho necessidade. Exato. E é importante que quando você chega na loja, Raquel, por exemplo, e você diz, olha, eu quero desenvolver a fala da minha criança em relação às cores, né? Em relação aos números, até ao fonema das próprias letras. As meninas nós apresentamos vários produtos que tem disponíveis que vão associar o aprendizado ao desenvolvimento da linguagem, né? Isso Que é muito interessante. E só uma pergunta para fazer, a partir de quantos anos que os pais podem observar que a criança está tendo um certo atraso na linguagem de desenvolvimento? Pronto, então assim, existe a gente estava falando de audição, né, agora há pouco. Então assim, a partir de 6 meses de idade, é um marco importantíssimo entre uma criança que não tem dificuldade auditiva, não tem uma perda auditiva, e uma criança que é audível. Então, com 6 meses, uma criança precisa começar a brincar com os órgãos fonoarticulatórios, lábio, língua, bochecha, porque ela começa a observar e começa a replicar. Então, quando a criança tem 6 meses, olha como é bem pequena, e ela passou a ser silenciosa, um bebê silencioso, é o primeiro start. Entendi. Então não tá fazendo aquele barulhinho com a boca, né? Aquela brincadeira que a gente fica esperando. Então já. A criança passou a ser silenciosa com 6 meses, leva para fazer uma Sinal de avaliação alerta, auditiva. E qual a uma hora avaliação de que fala. a gente deve levar também para o terapeuta quando no momento da fala? Não tá falando, não tá desenvolvendo a linguagem. Que Pronto. horas? Às vezes Com a que criança, idade? a maioria das crianças a partir de 12 meses, né, que passa a ser criança, não mais bebê, a mãe começa a perceber que a criança ela entende tudo, mas ela não se expressa, ela não fala. Aí vem novamente aquela interrogação. Por que é que compreende tudo? Se eu disser, pega o chinelinho pra gente ir na casa da vovó, a criança vai lá, sabe onde é que tá o chinelo, então ela compreende. Sim. Aí ela leva para a avaliação fonoaudiológica, em que momento? Em que ela observa que ela precisa já estar mais ou menos com 1 ano e 3, falando aproximadamente de 10 a 20 palavras. Então, mesmo que sejam palavrinhas, onomatopeia do som dos animais, que ela imita uma palavrinha, mamãe, papai, quer, dá, tchau, vem, abre, são as primeiras palavrinhas. Então, assim, com 1 ano e 3, não está falando uma quantidade de palavras, já pode levar ao fonoaudiólogo. Tá aí, gente. Olha, adorei. Eu acho muito bacana a gente poder compartilhar isso sobre essa questão do cuidado, do brincar e trazer essa parte lúdica para tantas outras coisas importantes que vão ser desenvolvidas nas crianças ainda desde pequenininhas, não é isso, Camila? Exatamente, é isso o nosso objetivo, sempre trazer esse conhecimento para os pais, para os avós, cuidadores, de que brincando a gente pode aprender e desenvolver os nossos pequenos. É isso É a aí. melhor forma de aprender para uma criança. Verdade. certeza. Olha, queria agradecer aqui a presença da nossa fonoaudióloga, Cláudia, Camila. Na semana que vem, na próxima terça-feira, tem mais Brincar e Aprender. Eu já fico naquela expectativa. Qual vai ser o tema? Porque o meu menino ainda tem 7 anos, mas a gente aprende também. Porque é literalmente brincar e aprender, porque aqui os pais também aprendem, não só as crianças. Isso, não é isso? brincar é coisa séria. Exatamente. Renata, e agora você tem notícia pra gente? Me conta como é que tá por aí. Vai falar com quem? Já vai dar o giro?